ser que você consiga depois. Tem vários fatores que influenciam na nossa aprendizagem. E é aí que eu entro um pouco nesses fatores que influenciam a aprendizagem. Para começar, a gente tem o ritmo individual, já falei bastante aqui. Tem gente que realmente precisa de mais tempo para digerir certos conteúdos, tem gente que vai mais rápido. Nós temos também domínio de outras línguas, então alemão é a primeiríssima língua que você vai aprender depois do português, ou você já aprendeu inglês, já aprendeu espanhol, já aprendeu francês, já aprendeu italiano, e aí agora você está querendo aprender alemão. Qualquer uma dessas outras línguas, inglês, espanhol, italiano, francês, é uma grande ajuda na hora de aprender alemão. Por quê? O inglês, por exemplo, porque você tem uma origem em comum com o alemão, então muitas palavras são semelhantes. Ah, as línguas latinas, no geral, o latim influenciou bastante o alemão. Então você encontra também muitas semelhanças, por exemplo, no francês e no italiano, você tem muitas semelhanças gramaticais e lexicais com o alemão. Ah, assim, atualmente eu tenho muitos alunos internacionais, né, de todas as partes do mundo, e sempre que eu estou ensinando algum conteúdo novo, eu consigo dar uma dica em alguma língua, apesar de eu não falar essa língua. Então, tem uma certa palavra que existe em alemão, mas não existe em português, não existe em inglês. Eu pergunto, quem fala francês? É isso aqui em francês. E as pessoas entendem, então, num passo de mágica, né? Porque essas semelhanças ajudam. Além dessas semelhanças lexicais, o que ajuda também é a técnica, digamos assim, as estratégias para aprender uma língua estrangeira. Quando você já aprendeu inglês, você sabe que você tem que ter uma rotina, você sabe que você tem que sentar, que você tem que estudar, que você tem que fazer. Se você gosta disso, você tem que fazer tabelas com vocabulário, você tem que treinar. Então, você já sabe provavelmente como usar um dicionário. E todas essas habilidades, essas estratégias de aprendizagens, elas são aplicáveis em qualquer língua, entende? Então, se você já passou pelo processo de aprender inglês, o processo de aprender alemão é similar, você só tem que aplicar as mesmas técnicas com o alemão. A idade é um fator que influencia bastante. Se por um lado, cognitivamente falando, quanto mais velho a gente vai ficando, mais fechado o nosso cérebro vai ficando para as novas línguas. A gente tem esse aspecto, né? Então, pessoas com mais idade, elas vão ter mais dificuldade de aprender uma língua estrangeira, enquanto que crianças praticamente absorvem aquilo. Por outro lado, uma grande vantagem de você aprender uma língua como adulto, então, não sou mais criança, não vou aprender facilmente, tudo está perdido? Não. Como adulto, você já tem noções gramaticais, porque você já fala uma língua, então você já consegue comparar muito bem, você já consegue fazer abstrações, a depender ali do seu nível de escolaridade, você sabe o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um adjetivo. Então, na hora de aprender uma língua, se o professor usar essa metalinguagem, esse vocabulário, você já tem um nível maior de abstração para poder comparar as línguas, e você já tem a sua língua consolidada dentro de você, e você pode comparar a sua língua com o alemão. Além disso, uma pessoa que já é maior, já tem mais idade, ela tem muito mais foco, não foco, mas assim, ela tem muito mais consciência do objetivo dela, e isso possibilita com que ela tenha mais foco na hora de aprender. Enquanto que uma criança, por exemplo, ela realmente absorve tudo, mas se a criança não estiver disposta a aprender, se ela odeia aquela língua, se ela odeia alemão, vai ser uma experiência traumática para ela, vai ser difícil para ela aprender, e pode ser que no final dessa aprendizagem, quando ela acaba de aprender, ela esquece tudo. Eu conheço algumas pessoas que estudaram na escola alemã desde pequeno, tiveram aula de alemão todos os dias, e hoje em dia só sabem falar Hallo, wie geht's? E é isso que eles sabem, porque eles não gostavam de alemão, e então eles só estudavam ali porque tinha que estudar, fazia aquela decoreba, e depois que se formou, esqueceram tudo. E muitas dessas pessoas se arrependem depois, porque quando você é criança, você não tem noção do quão importante é aquilo que você está aprendendo, e aí você não dá valor, e aí depois, mais na frente, você precisa daquilo e você pensa, poxa, devia ter valorizado. Então, se por um lado as crianças aprendem mais rápido e com mais facilidade, elas têm muito menos consciência. E os adultos, então, podem ter um pouco mais de dificuldade, mas têm muito mais consciência.
E um outro fator que é muito, muito importante, já falei para vocês disso em outros vídeos, é a motivação. Não adianta você querer uma língua se você não está motivado. Vamos supor aqui, e já vou entrar até no próximo fator, que é a disponibilidade de tempo. Vamos supor que você trabalhe 8 horas por dia de segunda a sábado. Será que no domingo, que é o único dia livre que você tem para lazer, que você tem para si mesmo, você vai querer sentar e estudar uma língua estrangeira? Só se você estiver muito motivado. Então, sem motivação, nada vai para frente, entendeu? E a motivação ela é tão importante que eu vou falar um pouco sobre ela mais para frente. E outro fator que tem que ser levado em consideração é a disponibilidade de tempo. Não adianta eu querer aprender alemão rápido, quero aprender alemão, quero ser fluente, sendo que eu trabalho 8 horas por dia, de segunda a sábado, e no domingo ainda tenho que arrumar casa, fazer compras, cuidar da minha família. Então a gente também tem que ser realista. A gente tem que pensar, ok, quanto tempo eu tenho para aprender essa língua? Eu vi lá que, em média, eu preciso de 120 horas para completar um nível, um subnível, né? Então, quanto tempo eu posso estudar na minha rotina para poder alcançar esse nível? Então, isso é uma pergunta também que tem que ser feita.